renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Portanto, essa cobertura, como dissemos, é apenas uma. Agora, essa cobertura esteve ausente por milhares de anos, e em 1973, quando aqueles dois anjos vieram a mim, na chegada da manifestação de Jesus Cristo homem, ali a cobertura começou a se alinhar com o pacto. Então, em 1973, tudo começou assim. Começou primeiro me ensinando a ser obediente àquela vozinha que fala comigo e fala com você, porque você é um espírito comigo. Vocês têm o mesmo evangelho, têm a mesma confissão. Quando dizemos você é um espírito comigo, não é que você esteja em meu espírito, é um espírito. O evangelho da incircuncisão nos torna um espírito com ele. E então essa vozinha começa a se desenvolver em você. Ela começa a lidar com você, e quanto mais obediente você for a ela, mais a cobertura vai se soltando. Atualmente até agora, desde cura, provisão, proteção, é o que tem me acompanhado, e a cobertura comigo é maravilhosa. Dizem Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 5. Vejam como é interessante. Esse capítulo, falando sobre a cobertura, diz: ai dos filhos que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho. Hello? Tomar conselho, e não de mim. Houve muitas pessoas perto de mim, e depois eles têm blasfemado. Isso é uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo. Desmontar o conselho e dizer: Deus fala comigo também, não apenas com José Luiz. Foi o que aconteceu. Vocês se lembram de Moisés e Maria. E Arão, ele disse: bem, se ele fala com Moisés, por que não pode falar comigo? E deu lepra a Maria, o que gerou uma desobediência porque eles blasfemaram. E Moisés teve que orar e dizer: olha, pai, ela é minha irmã, cubra-a, tire essa lepra, porque o corpo dela estava cheio de lepra por causa desse tipo de desobediência. Depois ele diz: ai dos filhos, fala dos filhos, que se desviam, diz o Senhor, para tomar conselho e não de mim, para se cobrirem com uma cobertura. Ouçam isso. Essa é a cobertura, vejam, para se cobrirem com uma cobertura e não do meu espírito, acrescentando pecado ao pecado. O antigo pacto. Que se desviam para descer ao Egito, tipo do mundo, tipo da sabedoria humana. E não pediram da minha boca. Abba, Pai, da minha boca, para se fortalecerem com a força de Faraó e colocarem sua esperança na sombra do Egito. Mas a força de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o refúgio à sombra do Egito em confusão. Quando os seus príncipes estiverem em Zoã e os seus embaixadores chegarem a Ranes, nomes daqueles tempos, todos eles se envergonharão do povo que não lhes aproveita, nem os ajuda, nem lhes dá proveito, mas isso lhes servirá de vergonha e até de opróbrio. Abençoado, como você vai abandonar a coberta onde você se apoia, onde você se refugia, esse é o seu refúgio. Já te marcaram, te disseram, você é meu. E agora você não pode escapar dessa cobertura.
Você pode brigar comigo, pode ficar chateado comigo, mas não pode sair dessa cobertura abençoado. Porque veja, você cai no pavilhão do labirinto, onde no momento em que você ouve vozes aqui, você ouve vozes ali, e de repente começa a confusão. Pergunte àqueles que estiveram perto de mim. É melhor não perguntar a eles, pois você não deve nem mesmo falar com eles, pois eles não merecem que se fale com eles. Mas aqueles que saíram daqui, ouçam a pregação deles para que possam ver como estão perturbados e confusos. Suas mentes estão em confusão. Pois não é mais. O Espírito Santo não é mais o conforto que vem da cobertura. Uma coisa é ter medo, e outra coisa é temer o anjo do pacto que o cobre. Você sentiu medo na lei. O Senhor pode me matar. O Senhor pode colocar mais 7 demônios em mim. É assim que eles falam no sistema. Nessa cobertura podre, no sistema evangélico, protestante, pentecostal, católico, essas são as coberturas dos homens. Coberturas que machucam. E lá você tem medo e tem medo de Deus e eles não fazem as coisas porque você tem medo. Aqui não. Aqui não é medo, aqui é um temor reverente. Aqui você não se comporta bem porque você é exigido. Não, é um fluir. É um dossel de paz. Que você escuta a voz e o conselho que lhe diz: não faça isso, abençoado, não diga isso, você está resmungando. Olhe, isso está lhe parecendo ruim, você está maquinando, abençoado. É uma voz que te segue. É por isso que aqui, veja bem, não há membresia. A membrésia é a velha cobertura podre de Faraó. E as religiões de hoje registram seu nome e você tem que renunciar a essa membresia, como o nosso povo está fazendo, porque eles usam o certificado de batismo para torná-los membros da igreja. Aqui não há papel, aqui não há membresia, aqui não há água para molhar você. Aqui está, veja, puro anjo. A pura cobertura angelical que cobre seu povo, toda a casa, onde quer que você vá, lá você é uma bênção, porque essa cobertura anseia por você com zelo. É um espírito que está em você, que cuida de você, e às vezes dá errado para você porque te ama muito. Porque já o comprou com o preço do sangue. Você é propriedade dele. Ele o selou com o espírito de promessa. Você é propriedade sagrada. Quando você confessa a palavra, está confessando saúde, está confessando prosperidade, está confessando com zelo. Não é uma confissão em que você diz, bem, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Não, não. A confissão é, sua palavra diz. O pacto diz, aqui estou. É uma cobertura poderosa que vigia e cuida de você. Essa é a coisa mais maravilhosa, irmão. Desapareceu por milhares de anos do povo de Israel, da Arca do Testemunho, e em 73 decidiu. Meu pai decidiu estabelecê-la, começando por mim, com este servo me chamando de Jesus Cristo, homem. Ele começou a manifestar essa cobertura. Ai de quem se meta conosco, irmão. Me dá lástima, sinto pena daquele que se põe a falar contra nós, ai Pai. Ou contra você, contra seus filhos. Não vê que você é propriedade privada? Propriedade privada. Olhe, são 7 câmeras digitais que estão observando cada movimento seu, cada necessidade sua, cada desobediência sua. Toda a disciplina do pacto está sobre você. Essas 7 câmeras são os 7 olhos do Senhor que passam por toda a terra e que sabem o mínimo a seu respeito. Bem, Davi, com uma vaga ideia, disse: quem é o homem se a palavra ainda não está na minha boca? E ele já sabe disso, ele conhece cada pensamento. Ou ele sabe tudo sobre você, você não pode se esconder da presença dele. Ele fez um pacto de sangue. Você é o escolhido, o tesouro, o vaso escolhido de Deus. Você é propriedade particular, santa. Como te ama o Senhor.
como Ele cuida de você, você pode descansar em seus braços. E você pode dizer, Ele se importa tanto comigo, Ele me ama tanto, que se Ele tiver que me disciplinar, Ele o faz, mesmo que doa. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe por qualquer coisa, mas Ele está comigo. Isso é uma cobertura. Isso é maravilhoso, irmão. Esse é o espetáculo mundial sobre toda a terra. O espetáculo do qual Paulo falou. Somos um espetáculo para o mundo. Em breve, nações de todo o mundo verão isso. Abba Pai, que glória, que peso de glória para os deuses do crescendo em graça. Diga à pessoa ao seu lado, abençoado, você é um Deus, você tem uma cobertura. Lucas capítulo 12, versículo 8 diz, eu lhes digo que todo aquele que me confessar. Isso não é meditação, ouça bem. Isso é meditar? Não. É falando. Todo aquele que me confessar diante dos homens, até mesmo o Filho do Homem. Hello! O Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Esse Filho do Homem sou eu, porque ali os anjos estavam caladinhos, não havia nada. Jesus Cristo ainda não estava ativando o pacto da graça. Na lei não havia esse serviço, isso é agora. Diz o seguinte, mas todo aquele que me negar diante dos homens será negado diante da coberta. Os anjos, essa é a cobertura. Você não pode negá-lo abençoado. Qualquer que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é isso, apóstolo? Blasfemar contra essa vozinha que você está ouvindo. Não se meta contra essa voz, contra esse guia que você está carregando aí. E tome cuidado com a maneira como trata os outros, porque eles têm uma cobertura. Há anjos zelosos com esses abençoados, amigos seus que eles colocaram ao seu redor, e você precisa ter um cuidado tremendo da forma que fala deles. Olha, às vezes aqui na minha casa eu comento, ei, esse abençoado, mas na hora eu ouço a voz que me diz, e cuidado que ele tem seu anjo. Esses são anjos poderosos, cada pessoa nesse pacto tem uma cobertura. E às vezes você pode julgar alguém e é Deus que está tratando com essa pessoa, e se você se intrometer, veja, é como quando o pai castiga um filho e bate nele com uma vara, e o outro filho vem e diz, sim, bata nele com mais força. Não, você não pode entrar aí. O pai diz para o outro filho, aqui é o pai que disciplina, não o filho que disciplina o filho. E então, às vezes, você se mete com o abençoado e começa a julgá-lo. E não, isso é com o Pai dos Espíritos, deixe-o quietinho. Esse abençoado que está falando mal de você, fique tranquilo. Esse abençoado que está em desobediência, fique tranquilo. A vingança é minha, diz o Senhor, eu pagarei. Lucas capítulo 12. Eu lhes digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, também o confessará diante dos anjos de Deus. Em outras palavras, todo aquele que confesse diante de seus vizinhos, perante a comunidade em que vive, que confesse o que está escrito. O Senhor diz que Ele o confessará também diante da coberta, diante de Deus. Diz, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos, diante de Deus? Quem me negar diante dos homens será negado, não diante de Deus, mas diante dos anjos de Deus. Qualquer que disser uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado.
Sabe, há pessoas que zombam de Jesus Cristo. E falam de Jesus Cristo como se ele não fosse nada. Elas até dizem Jesus Cristo. Você já viu que as pessoas, quando algo acontece com elas, elas dizem Jesus Cristo. E elas podem falar sobre o Filho do Homem e isso é perdoado. E as piadas que fazem sobre Jesus, certo? Às vezes você já ouviu falar dessas piadas. Tudo isso é perdoado. Mas veja o que está escrito ali. Mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Agora, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Por exemplo, em nosso caso, que já estudamos bem, o evangelho da incircuncisão é o Espírito Santo que nos cela. Com o quê? Com o conhecimento. Ou seja, quem zomba do conhecimento do evangelho da incircuncisão, isso é imperdoável. O que acontece? Que ao negar o evangelho enviado por Deus, há 2000 anos escrito pelo apóstolo Paulo, ao negá-lo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E então, o que Jesus Cristo faz? Ele não o confessa diante dos anjos, e se os anjos não tiverem audiência com você, o que é negar? Negar significa, veja, há um terremoto, muitas pessoas vão morrer, milhares de pessoas. Então os anjos negam o pedido, deixem-nos morrer. Os espíritos vão diante de Deus mesmo assim, mas não herdam a bênção, não reinam em vida. Então o nosso dever, especialmente de nós que sabemos, é manter um conhecimento de modo que esse conhecimento nos impeça de cair no reino da blasfêmia. Quantos parentes você tem que estão zombando de você? É que ele foi para um ministério onde havia alguém chamado de apóstolo, que fez uma lavagem cerebral neles. Mas então eles se esquecem desses pequenos detalhes e estão se esquecendo do detalhe principal. O que esse apóstolo está lhe ensinando? Esse apóstolo está lhe ensinando um ensinamento que o impede de ser negado diante dos anjos. Porque é aí que está o detalhe. Esqueça o resto são ninharias, coisas que não têm importância. É a sua confissão diante dos anjos. Do céu, veja o que diz Romanos 10, 8. Romanos 10. Estamos falando de anjos, estamos falando aqui de seres que não vemos, que são uma realidade. Que você tem que ter um vocabulário com eles, um conhecimento, um vocabulário e um proceder, porque senão... Talvez seja por isso que essas cadeiras estejam vazias, não sei. Parece que os anjos dizem, olha, vamos levar fulano, porque são esses anjos que trazem, enviam e são os que param. Eu gostaria de ver isso cheio. Você sabe quantas pessoas entediadas existem nas chamadas igrejas que estão tão cheias que não cabem mais ninguém lá dentro? Aquilo é um entretenimento religioso, mas aqui é diferente. Considere-se especial por estar aqui nesta manhã. Aqui diz, aquele que me confessar, certo? Acabamos de ler em Lucas, aquele que me confessar diante dos anjos do Senhor. Agora, o que você confessa? Você confessa o que está escrito em Romanos 10, 8 em diante. Veja, esta é a confissão, mas o que ela diz? Perto de você está a palavra, em sua boca, e em sua mente, em seu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é aí que está a chave depois que ele ressuscitou. E não está dizendo que se você confessar que o menininho Deus que nasceu em uma manjedoura, e não está dizendo que é o menininho Deus que Gaspar, Melquior e Baltazar levaram presentes. Isso não diz aí. Essa é uma história. A chave é quando você confessa que ele ressuscitou dos mortos. Diz que você será salvo.
Salvos de quê? Salvo de viver uma vida saudável em vitória, como deve viver um ser humano, porque um ser humano é sujeira na carne, é cheio de debilidades e enfermidades e não deve ser salvo? Então não valeria a pena viver. A ideia é viver e viver bem. O espírito da graça daquela época era o apóstolo Paulo. Então Paulo morreu e disse: depois de minha partida a graça terminou. Então agora volta. Esse começo do espírito da graça, porque o espírito da graça se manifesta na pregação. Então o que acontece? Que quando você afronta um apostolado, especialmente este, e eu lhes digo isso, eu tenho aprendido isso, ano após ano, porque tenho visto, e que aqueles que se metem conosco, coisas ruins acontecem com eles. E estou tentando interpretar. Senhor, o que está acontecendo? Bem, não é você, José Luiz, é que eu fiz um pacto, sou um Deus de pactos. E então quem violar isso, mesmo que esteja certo, eu o colocarei em apuros. Vejam, porque Deus é um Deus de pactos, esse é o problema. Veja, no antigo pacto, Adão colocou todos em pecado e mesmo que você se comportasse corretamente, Deus o via em pecado. Sim, até a cruz todos estavam sob o pecado. Depois da cruz todos estão sob a graça. E então Deus é um Deus de pactos. É como um filho seu, você ama seu filho, e se ele se comporta mal, você o repreende, você o faz. Mas se o vizinho tentar repreender seu filho, é aí que está o problema. Você sabe, seu filho fez algo errado e você vai... Você dá uma palmada nele ou o disciplina de outra forma, ou tira algo dele, ou não o deixa assistir à televisão, mas se o vizinho chegar e disser: ei, como seu filho é mau, não. Não interfira aqui, esta é a minha família. Portanto, Deus fez um pacto com você. Deus fez um pacto com você e Ele diz que quem quer que Ele tome como filho, Ele o disciplina, mas não se meta em disciplinar o que está ao seu lado. É por isso que, veja, aqui, muchacho, quando me procuram para falar de alguém, eu abaixo a cabeça e digo: Senhor, porque estou lidando com um Deus que está ao meu lado, que está errado, que está andando errado. E então, o problema é que você tem olhos. Eu gostaria que eles os tirassem de você. É por isso que o Senhor diz: olha, é melhor que eles peguem sua mão ou seu olho e joguem no crematório. E não que todo o seu corpo seja queimado no crematório. Isso é sério, essa é uma situação séria. Esse pacto é um pacto muito delicado. Estávamos falando que há apenas uma cobertura, não há duas. Bem, se na sombra havia uma cobertura, na luz há outra com mais glória, porque tudo do antigo pacto é repetido no novo pacto, mas com outra glória. Portanto, havia apenas uma cobertura e era para um povo, o povo de Israel. E essa cobertura foi colocada em uma caixa de madeira sob alguns símbolos. E se eles obedecessem, a presença de Deus estava lá. E era para benefícios pessoais, para proteção contra o inimigo, para cura, para abrir as águas. O mar foi aberto. Houve muitos milagres entre o povo de Israel. Agora era uma cobertura única. Os outros povos não tinham isso. É por isso que o povo de Israel gerava inveja entre os outros povos. Porque Deus deu essa cobertura somente a eles. E então no novo pacto, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, seu apostolado terminou quando Cristo morreu, porque eles tinham um apostolado enquanto Jesus de Nazaré estava vivo.
Era a mesma coisa que no antigo pacto. Havia a lei em vigor, portanto eles não conheciam a graça. Nem Pedro, nem João, nenhum deles. Eles eram como os pastores de hoje. Iguaizinhos. Você já ouviu esses pastores pregando no rádio? Pedro era assim e João era assim. Bem, tem que ser assim porque eles imitam esses escritos. Então você pode imaginar João gritando e Pedro repreendendo. E bem, eles estavam fazendo a mesma coisa, mas Paulo era diferente. Porque Paulo apareceu como um abortivo. Por isso Deus o impediu de aprender com os apóstolos. É por isso que ele diz: o Senhor me apareceu e eu não vi nenhum dos apóstolos. Durante 3 anos ele desapareceu. Portanto, foi o próprio Deus que deu a revelação a Paulo. Então se forma o apostolado. Se forma o evangelho na mente de Paulo. 3 anos depois ele foi a Jerusalém para ver Pedro, mas Paulo já estava equipado. Então há apenas uma só cobertura. Quem tem essa cobertura tem que andar na verdade. Não há outra, é apenas uma cobertura. Portanto, quem tem essa cobertura é porque tem a verdade, não parte da verdade, tem que ser toda a verdade, caso contrário, a cobertura não funciona. Agora você pode pensar assim: apóstolo, eu acho que você está exagerando. Deve haver em algum lugar dos Estados Unidos ou da terra. Pode a verdade estar em outro lugar. Não é possível que tenhamos toda a verdade. Bem, então você tem que apresentar provas. Se você diz que é verdade, pode estar em outro lugar então. Deve ser provado. Falando e crendo no que o apóstolo Paulo diz, porque o apóstolo Paulo trouxe o evangelho da verdade. Então, como você vai me dizer que o pastor da esquina tem a verdade se ele tem medo do diabo? Então Paulo diz que o diabo foi destruído. Portanto, esse pastor não pode ter a verdade. Porque o diabo foi destruído e ele diz a você, veja Ezequiel 28, 19, Isaías 27, 1 e 2 lhe diz. Colossenses 2, 15 lhe diz. Hebreus 2, 14 lhe diz. O próprio João lhe diz, 12, 31. Então tudo bem, o diabo está destruído. Os outros pastores acham que ele ainda está de pé. Bom, é isso que me diz, isso não é verdade. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o que tira o pecado do mundo. Quando ele morreu, o que ele fez? Ele tirou. Então, se ele o tirou, não posso mais chamá-lo de pecador, porque não há mais pecado. Existem algumas palavras que são muito importantes para saber se você está na verdade. Diversidade ou unidade? Por exemplo, nós acreditamos na unidade, não na diversidade. Deixe-me explicar. Unidade significa que há uma trombeta tocando ou um apóstolo falando e dele aprendemos tudo. Mesmo que não fosse eu, se eu quisesse estar em unidade, se fosse outra pessoa, então eu teria que, por amor à unidade, repetir o mesmo que ele e não ensinar outra coisa. Agora, quais são os benefícios da verdade? Se eu tenho a verdade, eu ando na unidade do Espírito. Sabe o que acontece? Nesta congregação, ninguém pode fazer isso. É proibido. Não por mim, é proibido pela unidade. A mesma unidade não pode, porque se aqui você levanta uma opinião diferente da minha, eles te cortam, te partem, mas não te deixam nem por 2 segundos e ei, não recebo isso. Seja quem for, desde filho, pai e mãe, porque isso não é carne. O reino de Deus não é carne nem bebida. Agora você pode imaginar a proteção que um governo como esse tem? Isso não é democracia. Na democracia existe diversidade. Deus nunca foi
democrático. Deus foi ditador. E ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E o que eu sou? Um ditador? É isso que o governo que temos. Eu não pergunto aqui nada a ninguém. Não posso, porque ele é a melhor opinião. Do que isso te liberta? Ao ver contendas na igreja, você sabe quantas pessoas sofrem quando veem 2 ou 3 famílias indo embora chorando? E o que aconteceu? Não, veja bem, foi aquele disse e aquela disse e formou-se um grande problema e por aí saíram. A pergunta é: que tenho muita autoridade e é disso que as pessoas têm medo. Algumas pessoas têm um espírito de temor, mas aquele que tem a verdade, essa mesma verdade o protege do mau uso dessa autoridade. Pelo contrário, a verdade o que ela faz é dar proceder a você de respeito à igreja. Aqueles que me conhecem aqui, em 17 anos, nunca abusei de minha autoridade, nem com o pequenino, nem com qualquer outra pessoa. Pelo contrário, eu o considero superior a mim. Porque a verdade não pode produzir outra coisa. Então, observe que a unidade e a verdade são tão poderosas que tenho 24 nações e elas não conseguem mexer um dedo, nenhum pensamento. Ei, apóstolo, mas isso é perigoso. Isso é saboroso, não é perigoso. Você vai a uma convenção lá fora e se senta ao lado de uma pessoa que nunca viu, que fala outra língua e está cantando e pensando exatamente como você. É uma glória. Isso nunca aconteceu na história. Salmo 91, versículo 11 a 16. Ele diz bem aos seus anjos. Ei, ele tem um monte de anjos, certo? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para guardá-lo em quê? Para guardá-lo em todos os seus caminhos, em suas mãos eles o sustentarão, para que seu pé não tropece em alguma pedra. Sobre o leão e a áspide você pisará. Furarás o filho do leão e o dragão. Porquanto confiou em mim, também eu o livrarei. Poloei num lugar alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Eu o satisfarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Foi isso que ele nos mostrou. O que eu teria feito sem os anjos? Imaginem isso. Se eles são os que levam a esse ministério, você tem que crescer em conhecimento, respeito e atitude em relação aos anjos para que eles se manifestem a você. Esses seres são poderosos. Apenas 1 cruzou 2 milhões de pessoas pelo Mar Vermelho. São seres que você tem que crescer o temor de sua santidade. Você precisa respeitar esta cobertura. Conduza com respeito. Olhe, eu compartilho e com os bispos nos divertimos muito e tudo mais. Mas no final das contas, isso não toca ninguém. Porque essa é a cobertura angelical. E quando falamos sobre algo que não está de acordo, eu imediatamente hello. Eu anulo essas palavras. É uma estupidez da minha mente. Fiquem anuladas imediatamente. Porque uma coisa é carne e outra coisa é a cobertura angelical. Isso é. Eu respeito isso 100%. Exige-se de mim 100% de perfeição em obediência a isso. Em carne cometi erros como você. Porque a carne é assim. Mas quanto a isso, ela te corrige.
te guia, te corrige. Com que propósito? Vamos para o capítulo 12 de Hebreus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Versículos 5 e seguintes. E vos esquecestes da exortação que vos é dirigida como a filhos, dizendo: filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desmaieis quando por ele sois repreendidos, porque o Senhor a quem ama, disciplina e açoita a todo filho que recebe, todos, não alguns. Isso se aplica a todos, inclusive a mim, a você e a todos, pois ele o tomou como filho. Estou confessando minha confissão. Eu a tenho clara, eu a tenho limpa diante dos anjos de meu Pai. É melhor que eles não o neguem, é melhor que eles não o neguem, e é melhor que você tenha sua confissão clara. Confesse comigo, eu recebo saúde. Saúde manifestada nesse corpo da cabeça aos pés. Eu recebo bom ânimo. Digo que estou alegre. Digo que os anjos me servem em todas as capacidades, em todas as manifestações. Digo que estou desperto para todas as situações, que nada me falta, que vivo em prosperidade, que vivo em amizade. Não guardo rancor de ninguém, não tenho confissões ruins. Amo meus filhos, amo meus irmãos, amo a todos. O amor de Deus foi derramado em minha mente e sai e se manifesta. Abba, Pai.